Curso de Sociolinguística, aula 2. Nós já vimos que a língua pode sofrer variações em diferentes eixos. A variação diatópica é aquela que existe de uma região para outra na maneira de se falar. A variação diastrática ocorre em decorrência dos diferentes níveis de escolaridade, idade, sexo, classe social, profissão, bem como entre diferentes tribos urbanas. A diafásica está relacionada ao contexto de produção da fala, que pode variar num contínuo que vai do mais informal ao mais formal, do mais relaxado e natural ao mais tenso e cuidadoso. Lembre-se que sobre esses três eixos incidem variações de todos os níveis linguísticos: fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico, lexical e pragmático. Da relação entre os três eixos apontados e os diferentes níveis linguísticos, a gente pode dizer que se forma uma grande rede de variáveis no qual o mesmo fenômeno toca simultaneamente vários nós desse tecido complexo, que é a variação linguística. Limites da variação linguística. Quais são os limites da variação linguística? A linguística variacionista admite que a língua é um fenômeno inerentemente heterogêneo. A variação chega a um ponto em que um mesmo falante, numa mesma situação de fala, pode usar variantes sem que isso cause estranhamento. Claro, se as variantes não tiverem um valor social negativo, mas sim neutro. Nesse caso, portanto, podemos afirmar que a variação tem como limite o próprio indivíduo. Mas vejam, ainda que a variação chegue até o indivíduo dentro de um mesmo contexto, essa pessoa ainda assim estará compartilhando normas e atitudes linguísticas dentro do seu grupo. Por isso, é nesse mesmo grupo que o indivíduo vai encontrar os limites para a sua variação individual. E a esse grupo, cujos indivíduos compartilham traços linguísticos que os diferenciam de outros grupos, dá-se o nome de comunidade de fala. Uma das razões pelas quais os integrantes de uma comunidade de fala compartilharem traços linguísticos se deve, obviamente, ao fato de essas pessoas se comunicarem mais entre si do que com os outros. Parece meio óbvio, mas o fato de um carioca falar do jeito que ele fala se deve principalmente por ele conviver com outros cariocas que falam do mesmo jeito. Todos nós tendemos a falar como as pessoas com quem mais falamos. Dentro da nossa comunidade de fala, reconhecemos as atitudes que temos em relação ao que falamos e aos que os outros falam, fazemos escolhas e ali também nos identificamos. Método de estudo da variação linguística. A linguística variacionista emprega o método da quantificação de dados para delimitar uma comunidade de fala. E essa tarefa não é nada fácil. O sociolinguista precisa obter uma enorme quantidade de material gravado. Para isso, ele tem que ganhar primeiramente a confiança da comunidade para poder começar a sua pesquisa. Além do mais, é necessário que cada falante a ser entrevistado se sinta confortável o suficiente para que sua fala seja a mais espontânea possível. Essa iniciativa é extremamente difícil, pois ninguém se sente à vontade logo de cara diante de uma gravação. Uma das maneiras mais comuns para se conseguir um bom material gravado é fazer com que o entrevistado conte suas experiências de vida, sobretudo aquelas que envolvam mais emoção. Assim, ele se esquece da presença do gravador e começa a usar as variantes que mais interessam à pesquisa sociolinguística, que são aquelas da língua falada no dia a dia, com amigos e familiares, em casa, na rua, nos botecos, nos clubes, nos pátios e nos corredores das escolas. Essa língua solta é chamada de vernáculo. Nela, o entrevistado se esquece de como está falando e toda a riqueza das variantes vem à tona. Uma vez de posse desse material, já transcrito, o estudioso precisa construir um modelo teórico que deverá dar conta dos fenômenos encontrados. Exemplo de um caso de estudo de comunidade de fala. O pronome você em português, quando empregado como sujeito, pode ter dois sentidos distintos. Primeiro, como a pessoa a quem o eu se dirige numa conversação. Por exemplo, você vem sempre aqui? Ou ainda, você teve mesmo muita sorte em conseguir esse emprego. Você, nesse caso, é uma pessoa específica. Um segundo uso do pronome você é aquele que faz referência a qualquer pessoa, ninguém em específico. É o caso, por exemplo, de alguém reclamando da inflação com um amigo que diz: aí você chega no supermercado hoje, todos os preços já estão remarcados. Você aqui se refere a qualquer um, a qualquer pessoa. É um você genérico.
O mesmo fenômeno acontece em espanhol, língua em que essa pesquisa foi realizada. O emprego do pronome tu, em espanhol, foi comparado entre falantes das cidades de Madrid e de San Juan de Porto Rico, e se chegou à seguinte conclusão. Na primeira cidade, o emprego do tu com referente específico teve um peso grande, favorecendo o uso dessa variante. Em Madrid ainda, o uso genérico do tu obteve um resultado dito neutro. De modo oposto, em San Juan prevaleceu o tu com uso genérico, quer dizer, o pronome lá é muito mais empregado nesse contexto, em que o tu se refere a qualquer pessoa. Nessa mesma cidade, a variante do tu com um uso específico não tem um peso forte. No caso então da regra do emprego do tu como sujeito, os falantes de Madrid e San Juan utilizam gramáticas diferentes e, por isso, essas cidades formam comunidades de fala diferentes. Os membros de uma comunidade de fala partilham características estatísticas semelhantes em relação a um fenômeno variável. É por isso que podemos estudar a língua de uma comunidade inteira partindo de uma amostragem, ainda que dentro dessa comunidade encontrem-se formas variantes. Muito obrigado e até logo.